Em fevereiro de 1971, o dramaturgo Augusto Boal, meu marido, foi sequestrado na saída de um ensaio no seu teatro, o Teatro Arena de São Paulo. Foi levado às dependências do DOPS, onde alguns dias depois foi torturado. Antes de sair do teatro, Boal me telefonou para dizer que eu esperasse para jantar, que já estava chegando, mas não chegou. Passei a noite toda acordada, deitada no chão da sala, espreitando pela janela e controlando os barulhos dos carros que passavam. De manhã bem cedo, deixei o meu filho de 5 anos trancado no apartamento e saí à procura de notícias na casa dos amigos. Alguns nem quiseram me abrir a porta, mas os compreendo muito bem. Tinha muito medo, todo mundo tinha muito medo. Mas o mais cruel, o mais difícil, era escutar dizer das autoridades competentes, quando eu ia procurá-lo: o seu marido deve ter ido embora com outra. As autoridades competentes gostam muito de fazer esse tipo de gracinha. Gostam muito de se divertir com o sofrimento e o desespero dos que vão em busca de notícias. Esta situação durou muito tempo, tempo demais. E nessa situação já esteve e ainda está muita gente desesperada. São situações inadmissíveis que não deveriam se repetir, mas se repetem. E hoje vemos novamente autoridades competentes fazendo gracinha com a dor e o desespero dos outros. Isso não deveria ser normal, não deveria ser aceito, não deveria ser naturalizado, porque isso não tem graça. Estas situações se repetem e não são punidas. Por isso nos unimos a esta campanha, a lei de anistia, que deve ser reinterpretada, para que não se repita, para que nunca mais aconteça. Eu sou Cecília Boal. Todos nós temos de ser virtuosos, praticar todas as virtudes, especialmente a mais alta, a justiça. E o que é a justiça? Alguns dizem que é a igualdade, mas esses se equivocam. A justiça é a proporcionalidade. Seria injusto dar a pessoas desiguais partes iguais. Seria igualmente injusto dar a pessoas iguais partes desiguais. O justo, pois, é a proporcionalidade. E quais são os critérios da proporcionalidade? Alguns pensam que se deve partir de princípios ideais, românticos, e descer até a terra, mas esses idealistas estão equivocados. Os critérios da desigualdade estão na própria realidade. E devemos buscá-los empiricamente na nossa própria vida social e verificar quais são as desigualdades reais e nelas basear a nossa justiça. Assim, realisticamente, vendo o mundo tal qual é, percebemos a existência de ricos e pobres, homens e mulheres, senhores e escravos. Não se pode dar partes iguais a um senhor e a um escravo, a um homem e a uma mulher, a um rico e a um pobre. Não. Ao senhor, ao homem rico, a ele lhes cabe a parte mais grande, para ele faremos a nossa justiça. Seremos implacavelmente virtuosos. Estava de joelhos e se levanta. Contudo, a nossa virtude ainda não é completa. Temos ainda alguns restos de democracia. Nossos interrogatórios são democráticos. Aqui a tortura é para todos em partes iguais. Para ricos e pobres, cristãos e judeus, velhos e crianças, culpados e inocentes. A tortura é o único vestígio democrático em nosso país. Amém. Podem começar.
Nós, os nobres, ajudamos a Torquemada que nos ajudasse. Agora está terminada a primeira etapa da nossa luta. A subversão foi vencida. E agora já não necessitamos de sua ajuda. Queremos ajudar a Torquemada que não nos ajude mais. O povo já aprendeu a sua lição. Quando eu assumi o poder, em nosso país reinava o caos. Se renuncio ao poder, o caos voltará. Não devemos nos esquecer de que a essência do nosso sistema é profundamente democrática. A essência do nosso sistema liberal é a liberdade. Senhores, um poder não existe em sua essência. Existe no dia a dia. Quando é difícil ao povo aceitá-lo, o poder se manifesta em seus excessos. Ele se aplica com suavidade ao povo dócil, com energia ao amotinado. Não é por capricho que o Estado se revela de uma ou de outra forma. É por necessidade, por desejo de se conservar. Em uma democracia como essa, com que os senhores sonham. O povo descontente elege e muda seus governantes. Elege e muda até o próprio sistema. Mas num sistema como esse em que vivemos, a impopularidade do governo se vê compensada pela sua força. Os excessos de um sistema são a sua verdadeira essência. E se os senhores lutam pelo retorno da antiga lei, não estarão lutando somente contra os excessos do meu poder, mas contra o poder em si. Para defendê-los, devo eu exercer o meu poder contra todos? Ah, mas não contra nós mesmos. Paulo, o nosso amigo, está preso, acusado de uma suspeita de dúvida. Nós somos seus amigos e suas testemunhas. Podemos afirmar que Paulo jamais teve um pensamento contrário ao próprio Deus. Paulo será ouvido em tribunal. Se não ficar provada sua culpa, será libertado. Por sua honra, oferecemos a nossa honra. Ninguém é menos perigoso do que Paulo. Existem casos incríveis. Nós estávamos buscando um certo Lucas perigoso, assaltante, terrorista. Eu confiei a sua caça ao meu melhor cardela, ao mais canino. Lucas era o seu nome de guerra. Quando conseguiu prendê-lo, qual não foi a sua surpresa? Lucas era seu próprio filho. Todos os dias jantavam juntos, todas as noites se diziam boas noites. Casos como esse se aconteceram em demasia. Esposas inocentes de esposos terroristas, irmãos, parentes, vizinhos. É preciso ter cuidado. É preciso duvidar sempre, sempre. Até mesmo de nós mesmos. Eu quase diria que podemos exigir a sua liberdade. O poder que agora tem o padre Torquemada, ele só o tem para defender os nossos interesses. E Paulo é nosso. Eu o libero com uma só condição. Bem, por sua honra oferecemos a nossa honra. Por sua vida, exijo a vossa. Por sua liberdade, vossa liberdade. Mas e essa agora? Assim será? Os senhores afirmam que Paulo é inocente? Muito bem. Ele vai ser julgado do mesmo modo, mas a partir de hoje estará livre. Ficam os senhores em seu lugar. Como é inocente, não há problema. Os senhores serão libertados quando se prove a sua inocência. Mas se prova a sua culpa, os senhores serão condenados. Não, nós pensamos melhor e queremos que, uma vez mais, o padre Torquemada tenha razão. Com vossa licencinha... Fiquem. Está ficando muito tarde. Os senhores estão presos. Sim, à prisão. Os frades saltam em semicírculo apontando suas armas. Mas eu posso libertá-los com uma só condição. Bom, nos diga qual seria? Libertarei aqueles que aceitem ser testemunhas de acusação contra o vosso irmão Paulo. Isso não aceitaremos nunca. Bem, um momento. Antes, precisamos saber quais são as suas razões. Nós acreditamos que Paulo é inocente, mas também cremos no nosso bom padre.
Uhum. Que fale, então, que nos diga qual é a culpa. Os senhores que a busquem, já que serão seus acusadores, e não eu. Isso não faremos nunca. Então aqui serão julgados, e aqui pagarão seus pecados. Um momento. A verdade é que todos nós temos alguma culpa, sim, inclusive Paulo. Se ele está preso, alguma coisa deve ter o feito. Talvez seria que ele era liberal demais, né? Se ele manifestou alguma dúvida, isso já é uma culpa. Eu creio que ele deve responder por ela. Eu mesmo devo confessar que ele sempre me dizia que era necessário analisar todas as sentenças para evitar injustiças. Essa é uma culpa de bom tamanho. Ele sempre duvidou se nós tínhamos direito à riqueza, enquanto existe a fome. E, além disso, ele nunca esteve de acordo em dar ao nosso querido e bom padre Torquemada todo o poder que agora o tem. É uma culpa imensa, imensa. Ele dizia que Torquemada só deveria exercer o poder militar, porque o poder político competia a nós. E é evidente que ele não compreendia que, no fim das contas, se trata do mesmíssimo poder. Paulo é culpado. Paulo é culpadérrimo. Culpabilíssimo. Estão em liberdade. Quem será bastante meu amigo para ir comigo no caixão? Quem? Torquemada e Paulo. O padre ceia enquanto Paulo é torturado por frades armados. Os dois conversam como se tratasse de uma conversação perfeitamente normal, cotidiana. Paulo está pendurado em uma espécie de cruz, de cabeça para baixo, e os mesmos padres que o torturam servem à mesa de Torquemada, o vinho, as iguarias, e com igual impassividade, os dois rituais, tortura e ceia, se confundem. A tortura está muito desacreditada hoje em dia. Devemos restabelecer a sua dignidade, eu digo. Dizem que o torturado é capaz de confessar até mesmo o que não fez. Muito bem, mas o torturador consciente não aceita uma declaração sem provas. A confissão é o começo do processo e não o seu término. Torturar significa vencer certas resistências morais, ideológicas ou afetivas que põem o paciente em estado espiritual contrário ao do inquisidor. Vencidas essas resistências muito compreensíveis, o paciente estará pronto a mostrar a sua boa vontade, sua cooperação. Eu não digo que não seja eficaz, mas eu questiono seu caráter humano. Eu, ideologicamente, penso como o senhor. Comprei até mesmo muitas ações na bolsa desde que o senhor assumiu o poder. Mas eu questiono o aspecto humano. E o que é humano? Humano é tudo aquilo que fazem os homens. Por acaso não serão humanos os canibais? Por que deverá ser humano tão somente a música e as matemáticas e não o assassinato e a violência? O conceito de humano deve ser muito bem explicado e eu o explicaria assim. Diante de cada problema que o homem enfrenta, deve ser considerado humana a solução mais eficaz. Temos um problema. O povo agora percebe que o desenvolvimento da ciência fará com que o seu trabalho renda 10 vezes mais. Mas a verdade é que ele não receberá 10 vezes mais. Antes, pelo contrário. O povo não se conforme e quer tomar de assalto os meios de produção. Esse é o problema. Humana será a solução mais eficaz. As conquistas do meio de produção pelo povo? Não, isso não. Essa seria uma solução para o povo, mas não para os nobres que nós representamos. Ora, nós, os nobres, somos os homens. Os demais são o povo. Paulo, nós não podemos ser liberais. Temos que ver a nossa cara tal qual é. Nem linda e nem feia. É o que é. Humano é tudo aquilo que o homem faz, é verdade. Mas também é verdade que os homens se transformam.
Houve um momento em que a escravidão foi a forma humana de desenvolvimento da sociedade, e hoje em dia isso seria desumano. Seria desumano voltar ao passado. Se existem canibais, o progresso fará com que eles deixem de ser canibais. Seria desumano o retrocesso. A tortura, ela é desumana. Queremos o lucro, mas não a qualquer preço. É um ponto de vista, sim. Eu uso a tortura de forma progressista. Eu tento combinar o mais adiantado desenvolvimento industrial e a escravidão mais retrógrada. A escravidão é retrógrada, né? Mas a sua utilização nesse novo contexto é uma ideia nova. Quer dizer, aqui se trata de uma escravidão rehumanizada. Desde o começo da cena, um industrial sentado acompanha o diálogo com atenção. Bom, também Hitler utilizou escravos nas siderúrgicas de Ruhr. E houve muito progresso. Também houve esse boom na bolsa. Senhor Torquemada, eu estou inteiramente de acordo com o senhor. Para nós, os industriais, é muito reconfortante ouvir palavras tão sábias, ditas por gente que põe em prática os seus ideais. E não somente fala. Boa noite. E muito obrigado ao senhor também por me haver proporcionado essa discussão tão ilustrativa. É um industrial excêntrico. Ele gosta de assistir aos interrogatórios e às sessões de tortura. E como ele paga? Ele paga? Ah, sim! Todo esse pessoal necessário, essas máquinas, toda a Inquisição, alguém tem que pagar tudo isso, não? O dinheiro do Estado não basta, por isso alguns industriais amigos. Ouve-se uma metralhadora. O que foi isso? Bem, você teria razão em dizer que a nossa crueldade não é humana se nós a estivéssemos utilizando de uma forma anárquica, não racional. A você, por exemplo, ninguém deu nenhum soco na cara, nenhum pontapé. Você foi torturado cientificamente, Paulo, com toda a dignidade. Nós não somos mais cruéis do que o necessário, seria desumana a crueldade inútil. Mas a nossa é exatamente útil, Paulo. Entra um frade. O industrial! Mataram ele aqui na porta. Busquem na prisão 5 terroristas. 5. Matem os 5. Levem os 5 cadáveres para a rua. Digam que foram eles. Chamem os jornalistas, os fotógrafos, digam que a nossa eficiência os alcançou em poucas horas depois de terem cometido o crime. Que se rendam todos os demais cúmplices. Esse é o meu conceito de humanidade. Eficiência. Rápido!